Shalom, bom dia. Vamos que vamos. Hoje leitura do nosso devocional Êxodo 26. Fabíola, bom dia. Êxodo 26. Isso. Vamos orar para darmos início? Pai, obrigada por esse dia que iniciamos na Tua presença, Senhor. Obrigada pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção. Em todo tempo, o Senhor está conosco. A nossa força vem de Ti. A nossa vida está no Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Nós te amamos, Deus. Nós adoramos o Senhor acima de qualquer coisa, Pai. Reconhecemos a Tua soberania. Reconhecemos quem o Senhor é. E nos entregamos a Ti como oferta, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Pai, que o Seu nome possa ser exaltado e reconhecido em nós e através de nós. Fala aos nossos corações, Senhor. O nosso desejo é mais de Ti em nós. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Que o nosso relacionamento seja ainda mais íntimo, a ponto de conseguirmos ouvir a Tua voz e o Senhor falar nos detalhes, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada pelo acesso que temos à Tua palavra. Que cada capítulo lido, cada versículo lido possa entrar mesmo aos nossos corações e em nossa mente. E que nós possamos lembrar, trazer a memória, usar, Pai, no nosso dia a dia, no nosso viver. Ensina-nos, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor deseja que tenhamos entendimento. Esteja conosco em todo o tempo, fluindo, movendo e falando conosco. Não há outro objetivo a não ser o mais de Ti em nós. Obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu cuidado. É a nossa oração e nós te amamos, Deus. Amém e amém. Bora lá? E o vídeo ficou mexendo aqui assim, né? Desculpa aí, gente. Então vamos lá. Êxodo 26 começa assim. A tenda da presença de Deus. E o Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento, por 1,80 m de largura. Costure 5 delas, umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina, da primeira peça, e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça.
de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. E em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos das tendas. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubim.
Versículo 32. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança, no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestido de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Obrigada, Senhor, pela leitura desse capítulo. Obrigada porque o Senhor fala conosco em todo o tempo. Cada leitura, cada capítulo que lemos é um aprendizado para nós. Em todo o tempo vemos o teu cuidado, Pai. Obrigada por isso. Nós chamamos e a nossa oração, amém e amém. Temos visto muito ensinamento em Êxodo, né, gente? Cada capítulo, uma etapa que aprendemos. Êxodo 26 traz assim para nós. Em Êxodo 26, continua a dar instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, focando agora na estrutura e nos tecidos que o compunham. Embora possa parecer uma lista técnica de medidas e materiais, do ponto de vista cristão, cada detalhe é rico em simbolismo e ensinamentos sobre a santidade de Deus, sobre a obra de Cristo e sobre a natureza da igreja. Primeiro ponto, a santidade de Deus exigindo o véu. Esse capítulo descreve 2 camadas da cortina para a tenda. A mais interna é feita de linho fino torcido e do estofo azul, púrpura e carmesim com querubins. E a mais externa de pelos de cabra. A principal cortina, ou véu, separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a arca da aliança estaria. O ensino para nós, essa separação física do santuário é um poderoso lembrete da santidade absoluta de Deus. O véu servia para proteger o povo da presença esmagadora de Deus, mostrando que o acesso a Ele não era trivial, mas restrito e perigoso para o pecador. Essa barreira nos ensina sobre a distância que o pecado cria entre nós e Deus. O véu no templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo na morte de Cristo. Isso está em Mateus 27, versículo 51. Simbolizando que o sacrifício de Jesus removeu a barreira e abriu um novo e vivo caminho para que todos possam ter acesso à presença dele. Segundo ponto, a estrutura unificada e sustentada. O capítulo detalha as tábuas de madeira de acácia para a armação e as barras que as uniam.
As tábuas eram feitas de um material forte e durável, mas era um conjunto de barras que as mantinham em pé, dando a elas solidez e coesão. O ensino para nós sobre isso, a estrutura do tabernáculo pode ser vista como um tipo da unidade da igreja. O corpo de Cristo, assim como as tábuas individuais, eram mantidas juntas pela barra. Os cristãos, embora diversos, são unidos em um só corpo pelo poder do Espírito Santo. A lição é que a igreja se torna um lugar da presença de Deus quando seus membros estão firmemente conectados e unidos, sustentando uns aos outros. A força da estrutura não está nas tábuas individuais, mas na coesão do todo. Uau, gente, quanto ensinamento! Terceiro ponto, a glória e a beleza da adoração. A primeira camada do tabernáculo é descrita com detalhes de cores ricas e belos querubins bordados. O ensinamento, a beleza e a riqueza dos materiais usados para a morada de Deus nos ensina que a adoração a Ele deve ser feita com excelência e reverência. O que é dedicado a Deus deve ser do mais alto valor e qualidade. A beleza do tabernáculo não era apenas estética, era uma manifestação da glória do Deus a quem eles adoravam. Para o cristão, isso nos lembra que a nossa adoração deve ser uma oferta digna e bela, feita com o coração, com a mente e todo o nosso ser. Em resumo, Êxodo 26 nos ensina sobre a santidade inacessível de Deus, a barreira do véu, a unidade e a coesão da comunidade, a estrutura da tenda e a necessidade da glória e a beleza em nossa adoração. O capítulo aponta continuamente para a obra de Jesus Cristo, que por sua morte e ressurreição nos deu acesso total à presença de Deus e nos uniu em um só corpo. Glória a Deus. Que capítulo, né? A Maíra colocou, eu achando que era só um capítulo de instrução e vem essa visão. Que top, né? Quanto ensinamento. Que o Senhor complete em nós todo esse ensinamento. Complete o que Ele deseja nos ensinar e trazer para o nosso entendimento. Que o Espírito Santo tenha a mesma facilidade para nos ajudar, né? Nos ensinar. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua terça-feira. Que essa palavra possa realmente ficar marcada em seu coração, gravada em sua mente. Entender sobre o tabernáculo, como ele foi feito, que existia um lugar separado, a presença de Deus, separado por um véu, a qual agora você pode ver que em Mateus 27 diz que quando Jesus morreu lá na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, aquilo que separava, que nos separava do acesso ao Pai, foi rasgado. E agora nós temos acesso direto a Ele. E tem um louvor que diz, né? O véu que separava já não separa mais. É isso, já não separa mais. Amanhã estaremos juntos para a leitura de mais um capítulo, se Deus quiser. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida. Estamos juntos, fiquem com Deus.
E não abra mão da presença do Espírito Santo. Esteja junto com Ele. Só acesse lugares onde Ele esteja, tá? Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo.